estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. José e o culto do Evangelho no lar. José, com seus 12 anos, enfrenta alguns problemas na sua escola e tem muita dificuldade para enfrentá-los. Seu pai, Manuel, está vivendo muitos conflitos no trabalho. E para piorar, todos os dias ele enfrenta um trânsito caótico para voltar para casa. Ana, mãe do José,
anda muito angustiada com a saúde de seu pai. Como podemos construir a paz no mundo? Desse jeito, o diálogo em casa é quase impossível. Chega! Como trazer a paz para o mundo? Como trazer a paz para o lar? Na verdade, essa família vai descobrir hoje que o caminho para a paz começa com uma simples ação. Eles iniciarão hoje o culto do Evangelho no lar. O culto é uma reunião da família para o estudo do Evangelho do Cristo e a prece coletiva em casa. O primeiro passo foi escolher o dia e horário da semana. Após a singela prece feita pelo Manuel, José abre aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas e se chegar visita bem no horário do culto? Neste caso, Ana o convidou para participar do culto. Após a leitura do José, todos comentaram e a própria visita comentou que aquela leitura foi reconfortante para os conflitos que ele estava vivendo. Uma emocionante prece foi feita por Ana, que envolveu a todos naquele ambiente de paz e harmonia. Com a prática do culto do Evangelho no lar, houve fortalecimento familiar e de cada pessoa individualmente. Muitas das dificuldades foram gradualmente superadas com a mudança vibracional dos seus pensamentos. Agora, imagina isso acontecendo em todo o mundo. E você? E sua família? Boa noite. Então vamos nesse momento iniciar a nossa transmissão na nossa quarta-feira do tratamento espiritual do Centro Espírita Consolador. Então vamos fazer a nossa oração buscando a sintonia com o amado Mestre Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez, buscando o estudo,
o aprendizado, buscando receber as bênçãos vindas do alto, para podermos viver melhor. Ilumine, Mestre amado, a cada um de nós, para que possamos trilhar sempre o caminho do bem, amando e servindo como Tu nos ensinastes. Que possamos ter sempre fé, esperança, que dias melhores virão, que as dores às vezes são necessárias para o burilamento de nossa alma. Dai-nos força, Senhor. Obrigada por toda a proteção que temos recebido e que assim seja. Então nós vamos continuar estudando o nosso tema família. Hoje estaremos realizando a terceira aula do tema Família 1, o Evangelho e a Família. Jesus. Então Jesus nos disse: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Então Jesus, ele nos mostrou que não cabe a nós julgar, condenar, repreender. Por quê? Porque todos nós estamos evoluindo e em determinado momento da nossa trajetória evolutiva, nós também erramos. Então, como que nós vamos condenar, julgar, se nós também erramos? Talvez nessa vida eu não tenha praticado determinado erro, que eu estou repreendendo, que eu estou vendo no meu próximo. Mas quem garante que numa encarnação passada eu não tenha também falido naquela mesma atitude? Quem garante que um dia, em determinada circunstância, eu também não possa vir a errar? Então não cabe a nós julgar, condenar, pelo contrário, cabe a nós procurar auxiliar para que a pessoa não venha a cometer o mesmo erro novamente. Lar, escola das almas. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual. Neio Lúcio, do livro Jesus no Lar. Então, no lar, nós temos a oportunidade de reencontrar com os nossos afetos e desafetos do passado. É aquele forno onde, às vezes, nós precisamos passar por algumas dificuldades, alguns desentendimentos, preparando o nosso crescimento espiritual. É onde nós nos reencontramos com as pessoas com as quais precisamos estar em contato para burilar a nossa alma. Então, o diamante, quando ele é bruto, ele não brilha. E através das lapidadas, né, que aquele que trabalha, né, o ourives, lá o lapidador, né, vai mexendo até que ele se torne brilhante. Então, assim somos nós. As dificuldades nos permitem crescer. Então, é o burilamento do nosso interior, às vezes, as dificuldades que nós enfrentamos dentro do lar. Chave para a compreensão dos problemas. O princípio da reencarnação é a chave que nos abre a compreensão para todos os problemas humanos. Sem ele, tudo é mistério e confusão em nossos destinos, e a justiça de Deus nos parece absurda. Ninguém renasce em uma consanguinidade por acaso, mas antes por necessidades imperiosas de ajustamento emocional, de renovação moral e de aquisição de experiências especiais. Joana de Ângeles, Constelação Familiar.
Jesus disse que nós devemos perdoar, que nós devemos amar até os inimigos. Como que eu vou amar uma pessoa que eu sei que é traiçoeira, que cometeu um ato, roubou a minha família, praticou uma ação negativa? A bênção da reencarnação permite isso. Porque com o véu do esquecimento, eu recebo no seio familiar, na condição de filho, na condição de irmão, de companheiro, de esposo e esposa, aquela pessoa com a qual eu tenho compromisso de perdão, numa roupagem diferente. Então, eu não vejo naquele o inimigo feroz de outrora. Renasce com a afeição de criança, de um filho querido. Às vezes eu tenho a vaga intuição que não devo confiar, uma desconfiança não explicável. Mas, através do véu do esquecimento, eu tenho a oportunidade de amar esse meu inimigo. E é isso que a reencarnação permite. Que eu me aproxime das pessoas que eu preciso amar, que eu preciso perdoar, que precisa haver o entendimento. Nós não vamos galgar o degrau da evolução se não houver a reaproximação com essas pessoas. Jesus falou que a gente não vai deixar a terra enquanto não tiver pago o último ceitil. Temos que perdoar enquanto estamos a caminho, procurar fazer as pazes. Não vamos alcançar esferas superiores, mundos felizes, com animosidade, com mágoa no coração. Tem que aliviar o coração, tem que haver o perdão. E a reencarnação permite isso, que aí eu reencontro com essas pessoas numa nova oportunidade, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar. Tem um ensejo de acontecer o perdão verdadeiro, porque tem o véu do esquecimento. Então, aquele com quem eu tenho muita dificuldade, eu devo refletir. Um de nós errou. Não sabemos quem foi. Às vezes a gente sempre acha que pode ter sido o outro, mas às vezes fomos nós que erramos. Então, tem que ter a convivência fraterna. Reencarnação e laços de família. Quem são? Quem, é o marido faltoso? Marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. Esposa desequilibrada? Esposa desequilibrada é aquela mulher que certa feita relegamos à necessidade e à viciação. Filhos rebeldes? Filho rebelde, vicioso, é o irmão que arrojamos um dia à intemperança e à delinquência. Filhos problemas? Filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Parentes abnegados? Os parentes abnegados em que nos escoramos são os amigos de outroras eras, com os quais já construímos os sólidos alicerces da amizade e do entendimento, propiciando-nos o reconforto da segurança recíproca. De Emmanuel, Leis de Amor. Tem um livro do Clube do Livro em que ele tem a história de alguns personagens, que é o Fantasma de Londres, e aí realmente mostra isso aí. Que em uma encarnação lá na França, ele foi um lorde, e aí ele tinha, o personagem tinha uma amante, e ele levou ela ao desequilíbrio, levou ela a praticar ações negativas. Então ele, além de ter havido em dado momento um laço de afetividade, depois passou a ter um laço de ódio, que ele abandonou ela, e ela foi perseguir ele, armou, planejou para que ele fosse assaltado altas horas da noite, acabou culminando com seu desencarne, e ele tornou-se o fantasma que andava na sua carruagem, assombrando a cidade por 100 anos, até que eles tiveram a oportunidade dele reencarnar e reencontrar com essa pessoa. Então, são várias histórias. Nós não temos
todos nós, como fazer uma regressão de memória para poder, regressão de vida passada, para poder ver quem é que foi minha esposa, quem é que foi meu filho, e nem poderíamos fazer isso, porque se essas lembranças foram apagadas, é para que não prejudique a nossa vida de hoje. Então, eu reencontro com essas pessoas. E se às vezes eu fico me perguntando por que eu casei com essa pessoa tão difícil, por que meu filho é tão rebelde? Às vezes fui eu mesma que ajudei ele a estar nessa condição de rebeldia. Iniciei ele no vício, ajudei a ele a praticar ações negativas no passado. Hoje eu reencontro com ele, às vezes tal qual eu deixei, para poder continuar o processo evolutivo. Tenho que corrigir, tenho que auxiliar. Então, nós estamos vivendo uma reencarnação planejada. Não existe erro na programação divina. Eu reencontro com aqueles com os quais eu tenho que conviver. Não posso desistir de auxiliar. Tenho sempre que pensar qual maneira eu vou ajudar essa pessoa que está desequilibrada, que precisa de um tratamento espiritual, médico, terapêutico. Eu tenho que buscar encontrar uma solução para auxiliar essa pessoa e não desistir. As contrariedades e os desgostos domésticos. O homem e a mulher aguardam o casamento embalados na melodia dos sonhos. Entretanto, atingida a convivência no lar, surgem as obrigações decorrentes do pretérito, através do programa de serviço traçado para cada um de nós pela reencarnação. Todas as dificuldades domésticas são empeços trazidos por nós próprios das existências passadas. Realmente, quando nós estamos no período do namoro, tudo é mais flores, é um encantamento, e é necessário que seja assim. Porque se nós fôssemos observar no namorado, no noivo, na noiva, as dificuldades que a pessoa traz no seu comportamento, talvez nós nem casássemos. Então precisa haver esse encantamento, esse momento de doçura, para que haja vontade de casar, de estar junto. E com as obrigações do dia a dia, vem as dificuldades financeiras, as dificuldades de educação com os filhos. E aí, às vezes, nesse momento de dificuldade, a pessoa começa a demonstrar-se tal qual ela é. E no momento do namoro dá uma camuflada. Isso é natural. Mas nós não vamos desistir facilmente desse companheiro, dessa companheira e desse filho. Quando nós recebemos uma criança, quando a mulher engravida, ela não tem noção realmente de como será aquela alma reencarnante. Tem algumas pessoas que falam assim, eu não vou adotar, porque eu não sei de onde que veio essa criança, filho de quem que ela é, quais as tendências que ela traz, mas os nossos filhos biológicos também nós não sabemos quem são. Por quê? Porque ele pode ser um espírito difícil, mas vai nascer e precisa de amparo. Então nós temos que entender que, por mais difícil que seja a convivência com essa pessoa, nós temos que procurar conviver da melhor maneira possível, realizando o culto, a oração, buscando o entendimento para viver bem. Remédios para os problemas familiares. Então, qual que é o remédio que eu vou usar? Compreensão. Compreende com ternura o genitor atormentado que te não corresponde às aspirações. Amor. Aos filhos compete amar aos pais, mesmo quando negligentes ou irresponsáveis, porquanto é do Código Superior da Vida o impositivo, honrar pai e mãe. Piedade. Ante o filho ingrato, seja qual for a situação em que se encontre, guarda piedade para com ele e dá-lhe mais amor. Então, dentro do ambiente familiar, tem que haver a compreensão, o perdão, tem que haver uma postura de buscar sempre uma convivência saudável.
entendendo que às vezes, quando a criança é pequena, ela olha para o pai, para a mãe, como um exemplo perfeito. Tanto é que a criança, né, na escola, quando ela tem, né, até os 10 anos, mais ou menos, ela enche a boca para falar: a minha mãe me ensinou assim, é o meu pai que faz assim. Então, os pais são exemplos perfeitos para os filhos pequenos. Quando chega na adolescência, que ele consegue perceber com amplitude maior outras pessoas, outra maneira de agir, outro jeito de ser, ele começa a conviver adentrando ao lar dos coleguinhas, e ele começa a fazer comparações, e aí ele percebe que a mãe não é tão perfeita assim, que o pai não é tão perfeito quanto ele imaginava, aquele mito do super-herói começa a cair. Mas ele tem que perceber que, por mais negligente, errado, imperfeito que seja seu pai e sua mãe, lhe deu a vida. Então tem que haver esse sentimento de gratidão, mesmo diante daqueles pais que abandonam os filhos, porque às vezes o pai biológico não cria, gerou, entregou para adoção, deixou com a tia, com alguém, há várias situações. Então o filho tem que buscar o perdão e entender que pelo menos a vida o pai biológico lhe deu. E cabe ao filho honrar esse pai e essa mãe. Ele tem que ter esse sentimento de gratidão. E a mãe também tem que, por sua vez, entender que o filho, ele não é um bonequinho de argila que nós moldamos e que ele vai fazer tudo o que a gente quer. Amar não significa que o ser amado vai ser uma cópia fiel do que nós queremos. Um bonequinho que eu posso manipular e que ele vai sempre fazer aquilo que eu quero. Não, nós vamos amar. Embora esse ser que nós amamos pense de maneira diferente, haja de maneira que eu não concorde, que eu tenho que repreender e corrigir. Mas eu tenho que, acima de tudo, ver nele uma alma imortal a caminho da evolução. Remédio para os problemas familiares. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará as suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. São recomendações do livro Sinal Verde, em que André Luiz nos fala que dentro do ambiente doméstico, não é porque eu convivo com aquela pessoa, que é meu pai, que é meu filho, que eu não vou usar de educação, que eu não vou usar de gentileza. Eu tenho que mesmo dentro de casa ser educado. Pedir por favor, agradecer, usar o obrigado, falar num tom adequado. Nem tão alto que fira os ouvidos, que agrida os ouvidos, mas nem tão baixo que crie dificuldade para quem está escutando. Nós temos que falar procurando sempre olhar nos olhos para ver que a pessoa entendeu aquilo que eu estou dizendo. Às vezes a criança, ela está tão ocupada na sua atividade, brincando, no seu tablet, lá mexendo no celular, que você dá uma ordem para ela e ela não vai fazer aquilo que a mãe disse ou que o pai disse. Aí o pai já vem gritando que esse menino é teimoso, não escuta o que a gente fala. Às vezes não escutou mesmo não. Então eu tenho que chamar primeiro a criança, o jovem pelo nome, perceber que ele está ouvindo o que eu estou dizendo. Porque às vezes realmente ele não está ouvindo, ele está tão absorvido pela atividade que ele está realizando, principalmente se é uma atividade prazerosa. Para eu tirar, por exemplo, uma criança de uma atividade que ela está desempenhando, para que ela vai fazer uma coisa que ela não goste, por exemplo, tomar banho. Tem uma fase que as crianças não gostam de tomar banho. Primeiro eu tenho que avisar. Fulano, Maria, daqui 5 minutos você vai parar de brincar e vai tomar banho. Ouviu? E você ter o feedback que ela ouviu. Passou 5 minutos, agora já te deu tempo. Porque aí ela não tem mais como ela falar, mais um pouquinho, mais um pouco. Você já deu um pouquinho.
E tem que perceber pelo olhar que a pessoa te entendeu o que você disse. E evitar os xingamentos, os palavrões, porque se eu for brigar, gritar a todo momento, só vai haver gritaria e incompreensões e discussões. E aí os filhos vão aprender a viver nesse ambiente desequilibrado, a todo momento só vai haver gritaria e xingamento, não vai haver compreensão. Paz na família. Todo incêndio cessa quando acaba o combustível que o sustenta. O ressentimento é labareda mantida pelos sentimentos inferiores. Se te elevas moralmente pela prece, pela ação do bem, cessa o calor da mágoa e sucumbe o incêndio infeliz. Liberta-te do ressentimento e a paz se te aninhará no coração. Joana de Ângeles, do livro Momentos de Harmonia. Para que haja discussão, tem que haver 2 ou mais pessoas querendo discutir. Aquele velho ditado, né, que fala que quando um não quer, 2 não briga, é verdadeiro. Para que haja o desentendimento, as pessoas têm que estar naquela sintonia. Se eu quebro a sintonia com o silêncio às vezes, ou com uma resposta equilibrada, mas que não seja uma resposta fingida, porque tem pessoas que às vezes, em vez de interromper a discussão, desentendimento, aquele acaloramento, faz colocar mais lenha na fogueira. Isso mesmo, meu amorzinho. E aí falam as coisas de uma maneira que a pessoa fica mais nervosa ainda. Então, nós temos que aprender às vezes a calar, a silenciar, a usar a palavra de maneira correta. Porque se eu fico alimentando a discussão, o desentendimento, aquilo não vai passar nunca. Às vezes a pessoa já calou, aí você vai lá, chega perto dela, começa de novo a lembrar o acontecido. No outro dia seguinte já amanhece reformulando o acontecimento do dia passado e não deixa o assunto apagar. Então tem determinados assuntos que quanto mais você mexe e acalora a discussão, pior fica. Então às vezes é necessário silenciar, buscar o afastamento, a oração, vai ler o evangelho, vai ouvir uma música, vai tomar um banho, entra para dentro do quarto, fecha a porta, vai fazer a sua oração. Porque se você colocar mais lenha na fogueira, aí às vezes passa. Como infelizmente nós temos ouvido a mídia colocar, que os casos de agressões dentro do lar têm aumentado muito, porque quando a família agora foi convidada, né, quase convidada, assim, obrigada, né, a viver mais tempo entre 4 paredes, as discussões e as brigas também aumentaram, porque ninguém quer deixar passar, ninguém quer calar, quer um querendo saber mais que o outro, e aí é um momento perigoso de às vezes partir da agressão verbal, parte para a agressão física, e aí depois quando arrepende é tarde. Acabei machucando, acabei magoando, a palavra também fere, não é só a agressão física que é contrária à lei de Deus, mas a agressão verbal também, que vai magoar, que vai ferir o sentimento do outro. A prece e a paciência no lar. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. De Jesus. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus, do Evangelho segundo o Espiritismo. É dentro do lar que eu tenho que ser caridoso, tendo paciência, compreensão, sabendo falar, sabendo ouvir, buscando compreender o lado do outro. E se fosse eu naquela situação? E quando eu era jovem, como que eu agia? Quando eu era criança, quais as traquinagens que eu fiz? Porque às vezes nós queremos um procedimento irrepreensível no nosso filho, mas e quando eu era criança?
o tanto que eu te amava, o tanto que eu já dei trabalho para minha mãe e para o meu pai. E aí eu cresço e torno-me adulto e não quero que meus filhos vivam, às vezes, as fases infantis. Lógico que eu não estou dizendo que nós não podemos educar. Sim, temos que educar, corrigir, repreender, mas lembrando do como que é o comportamento infantil, como que é o comportamento do adolescente, como que é o idealismo do jovem, que o jovem é sonhador. Às vezes eu estou vendo que aquilo que meu jovem quer fazer vai dar errado. Eu tenho a intuição, mas eu quando era jovem ouvia tão rapidamente os conselhos que a minha mãe falava. Eu tinha o meu entusiasmo, a minha inocência da juventude, que depois, com o amadurecimento, eu fui modificando. Então, eu tenho que saber como colocar. Augusto Cury, no seu livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, fala que nós devemos educar contando história, contando a nossa história, dando o nosso exemplo, porque às vezes o jovem, a criança, ele é muito materialista, quer ganhar as coisas, acha tudo fácil, mas ele não sabe como que era na minha época, a dificuldade que eu vivia. Às vezes, se eu contar mais a minha história, mostrando os meus exemplos, a trajetória da minha família, ele vai ser mais compreensivo quando eu disser que ele tem que esperar, que não é momento de adquirir determinado produto. Então, é preciso saber educar, como falar. A Casa Espírita oferece cursos, né? Então nós temos os cursos do ciclo introdutório, que agora está sendo realizado pela Escola Web de Espiritismo, em transmissão, né? As aulas em EAD, porque não podemos realizar presencial. A evangelização de jovens, a mocidade, temos a evangelização infantil, que nesse momento também aos sábados pela manhã está sendo realizada a transmissão pela internet. Tem o tratamento espiritual, que é esse que nós estamos passando, né, agora, nesse momento, transmitindo. Então, nós temos diversas atividades, como o posto de assistência aos domingos, a campanha de fraternidade Alta de Souza. Então, são atividades que a casa oferece que vai auxiliar, que vai permitir que eu estude mais. Porque esses momentos agora que nós estamos estudando é rápido, é breve, poucos minutos. E nesses cursos, ao sábado, na mocidade, a evangelização, são aulas preparadas com conteúdo apropriado para o jovem, para a criança, uma linguagem infantil, com atividades que nós chamamos de laborterapia, em que a criança vai trabalhar com as mãos, ela vai poder ampliar o seu conhecimento. E aí, quando eu estiver corrigindo, ela também vai refletir, que ela já aprendeu isso na aulinha com a tia. A criança precisa ser evangelizada. Se ela não for evangelizada, é muito difícil educar. Porque o mundo, com a sua visão materialista, faz com que o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo fique muito alto. Então a criança precisa receber os ensinamentos de Jesus, o jovem, para poder compreender melhor as dificuldades que nós passamos pela vida. E para nós encerrarmos, vamos ler aqui o último slide sobre Jesus. E Jesus asseverou: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então Jesus, ele nos recomendou que quando nós caminhamos sob a proteção dele, buscando seguir os seus ensinamentos, nós vamos passar por dificuldades, mas sem fraquejar, sem esmorecer, sem pensamento de desânimo. Nós vamos ter condições de superar, por maiores que sejam essas dificuldades. Então, caminhar com Jesus não quer dizer que vai ser só facilidades, não vou ter mais problemas, não.
Quer dizer que eu vou vencer. A cada novo problema que surgir, eu vou ter ânimo para superar. Depois de um problema, vem outro. Assim fala no Minuto de Sabedoria. E Chico recebeu instrução para que ele afixasse na cabeceira da sua cama uma palavrinha, uma frasezinha bem curtinha, para que ele sempre lembrasse. E ele escreveu e colocou lá: tudo passa. Então, quando a dificuldade estiver grande, lembre, vai passar. Estou alegre, estou vivendo um momento de muita felicidade. Calma, contenha um pouco sua alegria, porque também vai passar. Tudo passa. Então, agora nós precisamos ter esse pensamento firme. Essas dificuldades, de enfermidades, de desemprego, de falta de alimento, vai passar. Tenhamos fé em Jesus, Ele está no comando, está no controle, é um processo evolutivo que nós estamos passando e vamos vencer com fé em Deus. Vamos fazer a nossa oração final, passando para a parte da fluidificação das águas do passe à distância. Obrigada, Senhor Jesus, por estar sempre conosco, por não ter desistido de nós, apesar de sermos às vezes tão rebeldes, tão imediatistas, por ainda acreditar na raça humana, por estar nos auxiliando, carregando-nos nos braços nos momentos de dificuldades. Obrigada, Mestre amado, e que das suas mãos possam nesse momento espargir luz envolvendo a cada um de nós, nos transmitindo bom ânimo. Graças a Deus e que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça,
descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.